Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler 2 Samuel capítulo 15. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: "De que cidade você é?" Quando ele respondia: "Este seu servo é de tal tribo de Israel", Absalão lhe dizia: "Olha, sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei." Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça." Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor." Porque quando estava morando em Gessur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: "Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom." De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: "Todo o povo de Israel está seguindo Absalão." Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levantem-se, vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada." Então os servos do rei lhe disseram: "Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei disser. Nosso Senhor, o que o Senhor determinar." O rei saiu, e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real, e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. No capítulo 15 de 2 Samuel, nós vamos começar a ver esta grande rebelião de Absalão, filho de Davi. A gente tem visto que no livro de 2 Samuel, o personagem principal é o rei Davi, mas a gente percebe que os pecados de Davi começaram a trazer muitas consequências, sofrimentos a ele. E agora parte também desta ação maligna e dessa conspiração dentro da família de Davi, a gente percebe que tem a ver com erros que ele cometeu. Nós não podemos atribuir tudo que Absalão fez aos pecados de Davi, à omissão de Davi, mas nós não podemos também negar o fato de que Davi deixou a sua família bem desajustada, bem descoberta, quando ele não se posicionou para tratar questões graves que estavam acontecendo ali. Porém, queremos perceber a partir de agora que, ainda que, segundo Samuel, o personagem principal seja Davi, a rebelião, esta conspiração de Absalão, marca alguns capítulos muito dolorosos na vida do rei. E como é importante nós aprendermos observando essa história, para que a gente possa não cometer os erros que a gente vê Absalão cometendo. Em primeiro lugar, a gente vê que Absalão ele acolhia todos aqueles que se sentiam injustiçados.
É muito claro no texto que Absalão ficava ali na porta da cidade, ele sondava como as pessoas estavam e ele perguntava de qual cidade elas vinham, e na mesma hora que as pessoas abriam ali o coração com ele, confiando, Absalão é filho do rei, o Absalão aproveitava desse momento, da fragilidade, do momento que as pessoas vinham com todas as suas questões, com as suas demandas. Absalão dizia o seguinte: olha, quem me dera ser juiz na terra, para que as pessoas viessem a mim, eu certamente faria justiça. Perceba então que Absalão é uma pessoa ferida e por isso ele passa a acolher e apoiar outras pessoas feridas. Este é um grande dilema que muitos pastores, muitos líderes enfrentam, inclusive também autoridades dentro da família, os pais às vezes vão ver isso. Pessoas feridas que não buscam ser curadas, não buscam amadurecer, não buscam se tratar em Deus, elas geralmente vão apoiar outras feridas e vão procurar se unir a outras. Esse é o princípio da rebelião, que é uma das raízes do pecado de Satanás e que ele imputa sobre os homens, ele lança sobre os homens esse espírito de rebelião. Absalão então acolhia todos que se sentiam injustiçados. Em segundo lugar, Absalão também ele desejava o poder e ele manipulava as pessoas com afetos. É muito claro o texto quando diz que quando as pessoas chegavam diante dele, ele estendia as mãos, ele os abraçava, os beijava. É certo que nós devemos ser pessoas afetuosas, mas perceba aqui que a intenção, a motivação de Absalão era alcançar, conquistar o coração das pessoas. Quantas vezes o pecado faz isso na vida das pessoas? Elas começam por ambição de poder, por querer se sobressair, elas começam a se unir a outros e expressar afetos até exagerados. Nós percebemos nessa figura aqui de Absalão como se fosse um político em campanha, fazendo aí um trabalho de oposição e por vingança, querendo tomar o lugar do rei, que no caso de Absalão era o seu próprio pai. Em terceiro lugar, a gente aprende em 2 Samuel 15 que Absalão ele é capaz de usar o nome de Deus para alcançar os seus próprios desejos. Absalão chega para o pai e diz que ele precisava cumprir um voto diante do Senhor, que ele tinha feito esse propósito, porque Deus tinha trazido ele de volta a Jerusalém. Irmãos, pessoas feridas que não buscam cura em Deus, elas são capazes de jejuar, de orar, mas usando de tudo que a Bíblia ensina que a gente faça, mas para buscar os seus próprios desejos, seus próprios interesses. E aqui, no caso, Absalão estava até mentindo. Quantas pessoas se escondem atrás do nome de Deus, do título que eles têm, às vezes, como seja líder, pastor, missionário, seja qual for o título, para conseguir seus próprios desejos. Então, Absalão faz um voto, mas o coração dele quer o mal, ou quer o controle, quer a sua vontade. Como o nosso coração é enganoso. Precisamos, ao buscar a Deus todos os dias, pedir ao Senhor que purifique as nossas motivações e que a nossa adoração, nossos propósitos com Deus visem sempre a nossa comunhão com Ele e com a vontade dEle. E em último lugar, para a gente concluir essa parte de 2 Samuel capítulo 15, nós podemos também dizer que Absalão foi capaz de arrastar uma multidão de pessoas revoltadas e também de pessoas enganadas. A gente percebe no versículo que a gente leu que havia um grupo realmente que estava ferido, insatisfeito. Sempre teremos pessoas insatisfeitas com a liderança, com os seus pais, com as suas autoridades. E Absalão consegue arrastar essas pessoas, mas também no versículo 11 diz que alguns homens, porém, iam na sua simplicidade, porque não sabiam nada daquele plano. Quantas vezes nós estamos sendo envolvidos, enredados por pessoas feridas, pessoas maliciosas, maledicentes, às vezes porque o nosso coração está ferido, ou às vezes porque nós estamos indo debaixo de engano, acreditando na intenção, no carisma daquelas pessoas que estão querendo nos influenciar
para um tipo de rebelião ou conspiração contra as autoridades. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus a manter um coração puro, nós possamos aprender a ser vigilantes, a não deixar que raízes de rebelião estejam crescendo no nosso coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez nós Te agradecemos porque a Tua palavra nos alimenta. Eu oro por cada irmão que recebe essa palavra em tantos lugares no Brasil, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé a cada dia e que a vida de Davi nos ensine a ser cada dia mais homens e mulheres fiéis ao Senhor. E mesmo que o mau exemplo de Absalão que nós temos visto também nos ensine a guardar o nosso coração de todo o mal, que possamos ser cada dia mais atraídos à presença do Senhor e sermos imitadores do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.